Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 10 ao 13. E assim nos diz a palavra de Deus. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo, e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel. Escute isso, meu irmão, isso é uma garantia para você. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. A dificuldade não será maior do que o que você aguenta. Então aguenta firme, confia. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 10. Muito importante esse versículo 10. Depois de dizer várias coisas, que eu até sugiro a você que leia depois, os vários conselhos que vêm desde o versículo 1 até o versículo 9, depois de ter dado esses vários conselhos, a palavra de Deus vem e diz: e também não murmureis. Esse nem aqui é a contração do e mais o não. E não é o nem. E não murmureis. Depois de tudo isso, não faça o que foi dito atrás, e também não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos. Porque a murmuração produz a morte. Estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo, e foram escritas como advertências para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. É interessante, né? Tem pecado que a gente percebe que não mata a alma da gente. Porque apesar daquele pecado, a gente percebe que a vida interior continua vibrando em nós. Continua pulsando em nós. E a gente pede perdão, e a gente chora aquele pecado e começa de novo e vai. Mas tem pecado, gente, que fere a nossa alma de morte. E nós vamos sentindo como que secando por dentro. Por fora, até parece que não aconteceu nada. Mas é como se você não estivesse mais em você mesmo. O pecado mortal nos aliena de nós mesmos. A gente fica alienado, é como se a gente estivesse fora da gente. É como se a gente fosse um espectador da nossa própria vida. E a gente percebe que não há mais vitalidade. Sorrir fica difícil. Alegrar-se fica difícil.
Até rezar a gente tem dificuldade. Existem pecados que matam a nossa alma. E a palavra de Deus, ela está nos dizendo que quem embrenha pelo caminho da murmuração, e a murmuração é aquele estado de reclamação contínua. Não é escapar uma ou outra reclamação, mas é estar em estado de reclamação contínua. É o ranzinza. Já assistiu lá a Branca de Neve e os Sete Anões? É o ranzinza. Tudo para a pessoa está ruim. Coisas boas a incomodam. Nada é o suficiente. Não tem alegria, não tem prazer. Está assim, PhD em reclamação. Está viciada em reclamar. Isso vai matando a alma da pessoa. E a palavra de Deus nos diz aqui que aqueles que murmuraram, e sobretudo murmuraram contra Deus, por isso foram mortos pelo exterminador. E esse exterminador está aqui com E maiúsculo, porque é uma pessoa, é uma entidade. Existe um exterminador que fica o tempo inteiro nos rondando à procura de uma oportunidade para nos matar. E não interessa para ele nos matar por fora. Porque veja, o diabo, ele não quer simplesmente tirar a nossa vida física. Porque tirar a vida física de uma pessoa que está bem com Deus é mandá-la para o céu. Uma pessoa que morre em estado de graça é uma alma perdida para o demônio. Então a ele não interessa matar uma pessoa santa. A ele interessa matar a pessoa por dentro. Tirar a vida interior da pessoa. E ele fica rondando à procura de uma oportunidade para ele entrar. Você sabe qual é o caminho pelo qual a gente abre a porta para ele entrar? Se chama murmuração. E aqui a palavra continua dizendo: estas coisas aconteciam com eles lá atrás, na travessia do deserto, em sentido figurativo. Como assim? Então não acontecia? Acontecia. Só que o que aconteceu com eles, que foram sendo mortos por aquelas serpentes que saíam da areia, isso aconteceu. Eles murmuravam e do meio da areia quente do deserto saíam serpentes que picavam aquelas pessoas e elas morriam. Mas não está aqui que é sentido figurativo, Márcio? Não. O fato aconteceu, é real. E o que é figurativo? Porque significa muito mais do que ser mordido por serpente que sai da areia. Significa que existe uma morte pior do que a morte física. E que existe uma serpente pior do que aquelas que saíam da areia do deserto. E aquilo não só aconteceu, olha, essas coisas lhes aconteciam com um sentido figurativo e foram escritas como advertência para nós. Para quê? Para que nós fizéssemos a leitura espiritual do que aconteceu lá atrás. Como assim a leitura espiritual? Que a murmuração atrai para junto de nós o maligno exterminador. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Que uma pessoa que vive murmurando atrai o mal. Atrai o mal. Não é castigo de Deus, gente. É que você atrai o que você chama. O que é que você chama quando você está murmurando? O que é que você chama quando você está xingando? Ninguém xinga usando o nome de Deus. O nome de Deus não é xingo. Você pode olhar que quando você resolve xingar, o que é que compõe as suas palavras? É aquilo que você está chamando para junto de você. A gente vai atraindo coisa ruim para nós. Olha, estudando sobre libertação espiritual, estudando sobre exorcismo, uma das grandes forças de quem não é padre na luta contra o mal é a oração de louvor.
Toda oração de libertação é muito boa e poderosíssima. Mas a campeã é a oração de louvor. Onde Deus é glorificado, o mal é expulso. Qual é o contrário da murmuração? O louvor a Deus. Louvar a Deus expulsa o mal. Atrai a presença de Deus. Ou nos atrai para Deus. E o louvor, gente, é o reconhecimento de quem Deus é para nós. Ouvindo aqui a Paula lendo essa frase trazida aí por São Cirilo de Jerusalém, ele dizia que o cúmulo dos teus pecados. Cúmulo é o quê? Acumulou. Todo pecado que você tem acumulado. O cume é o lugar mais alto no monte. Qual é o cume do monte? A ponta mais extrema. O cúmulo dos teus pecados. Todo pecado que você cometeu na vida, todo. O que você já cometeu e o que você ainda vai cometer, se você ajuntar tudo numa grande montanha, porque não dá para dizer um pacote, é muito mais do que um pacote, uma grande montanha. O cúmulo dos teus pecados não supera a grandeza da misericórdia de Deus. E quando eu ouvi esta palavra, sem querer, espontaneamente, eu já fui agradecendo esse Deus maravilhoso que nós temos, gente. Sabe, louvar a Deus é reconhecer quem Deus é. Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é amigo, Deus é providente, é assistência nos momentos mais delicados e difíceis da nossa vida. É a mão estendida quando os nossos amigos nos faltam, como nós ouvimos aqui no testemunho, em que esse nosso irmão dizia: esperava a ajuda dos meus amigos e essa ajuda não chegou e fiquei até decepcionado. Mas louvado seja Deus, porque a mão do grande amigo não faltou. Deus é o amigo que não nos abandona, até mesmo quando os nossos amigos são incapazes de perceber a nossa necessidade, ou quando não querem se comprometer conosco, ou não querem se gastar com a gente. Como não reconhecer um Deus assim? Reconheça a Deus, se refugie na presença de Deus, se guarde em Deus. Em vez de você se colocar debaixo da pedra do desespero, se ponha debaixo da rocha protetora que é o Senhor. Quando você se sentir assim tentado à insanidade, a enlouquecer, lembre-se de que Deus nunca vai te deixar. E se você não o deixar, você vai poder sempre contar com Ele. Por que tem essa condicional? Se você não o deixar. Porque Deus não te deixa, mas se você vira as costas e se afasta, Ele te respeita. Tem casamentos que acabaram, não foi porque os dois foram infiéis, mas porque um foi infiel. Um fez o casamento acabar. O outro queria. E quantas vezes eu atendi pessoas que diziam isso: eu quero a minha esposa, eu quero meu marido, eu não desejo me separar, não quero dar divórcio, eu vou esperar essa pessoa, nem que seja a minha vida inteira. Casamento para mim é um só. E apesar disso o casamento acabou porque o outro virou as costas e foi embora. Um permaneceu fiel, mas o outro quebrou a aliança. Deus nunca vai te abandonar, não importa o pecado que você cometa. O único pecado que não tem perdão é aquele em que você não aceita de jeito nenhum o perdão de Deus. Por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque o pecado contra o Espírito Santo é justamente recusar-se a receber o perdão. Deus não pode dar o que você não aceita. Mas se você for fiel a Deus, meu amigo, nem o inferno inteirinho junto poderá derrubar você. Não poderá derrotar você. E essas palavras foram escritas como uma advertência para nós, para a gente saber que é assim, que nós temos um Deus que nos protege,
Mas se nós caímos pelas raias da murmuração, nós atraímos para nós não a presença de Deus, mas o exterminador, aquele que vem para roubar, para matar e para destruir. A murmuração vai destruir sua vida. A murmuração vai destruir seu casamento, a murmuração vai destruir seu relacionamento com seus filhos, a murmuração vai afastar seus amigos de você, a murmuração vai tornar você uma pessoa intragável. Vai destruir você, vai roubar a sua alegria, vai roubar a sua paz, vai roubar os momentos preciosos da sua vida. Gente, tem pessoas que perdem os momentos mais preciosos da vida porque estavam emburradas. Já viu criança? Não é o caso do sapo, né? Emburrada na festa de aniversário. Todo mundo festeja, menos ela. Ela é aniversariante e ficou emburrada, perdeu o aniversário. Eu lembro de um aniversário que eu perdi. Fiquei emburrado. Mas eu tinha razão, viu, gente? Tinha? Uhum. Eu devia ter uns 3 aninhos, 2, 3 aninhos. Eu lembro direitinho. Nós morávamos ali na CNF 2, em Taguatinga Norte. Era um barraco de tábuas, atrás do bar do meu pai. Minha mãe fez uma festinha de aniversário para mim e acabou os canudos. E aí ela, para não passar vergonha, deu os canudos para as visitas. E eu fiquei sem, eu era aniversariante. E para não ficar sem, ela foi lá e pegou um macarrão e deu para eu tomar Coca-Cola. Derretia o macarrão por dentro, ele entupia. Acabou com a minha festa. Com mal-humorado. Eu fiquei mal-humorado. Todo mundo se divertiu. Aquele aniversário se foi. Não é? Às vezes a gente faz igual criança emburrada. Porque o demônio, por meio do emburramento nosso, da nossa murmuração, rouba de nós a nossa alegria. Olha, quantos casais, talvez isso tenha acontecido com você e seu esposo, com você e sua esposa. Aquele momento gostoso se estragou porque um dos dois ficou emburrado. Ficou chateado por causa de um atraso, ficou chateado por causa de uma brincadeira, ficou chateado porque depararam com a ex-namorada dele ou com o ex-namorado dela. E aquela noite que podia ser tão gostosa, aquele passeio que podia ser tão bom, se estragou. A murmuração vai roubar de você os momentos mais preciosos da sua vida se você deixar. E vai matar a sua vida interior. Porque olha, do mesmo jeito que Jesus entrou num jumentinho em Jerusalém, o demônio entra a cavalo na nossa vida. E ele vem montado na murmuração. Então não permita que isso aconteça com você. Se você quiser ver a sua vida transformada, comece a louvar a Deus pelas coisas boas e pelas coisas difíceis que acontecem. Não é louvar porque você se estrepou, não é louvar porque você perdeu a pessoa amada, porque alguém que você queria bem morreu. Não é louvar por isso. É louvar porque naquela situação de morte, Deus não te abandonou. Deus estava ali com você, chorando aquela despedida, aquela saudade. Porque naquele momento em que todos os seus amigos te abandonaram, você não louva porque os seus amigos te abandonaram. Mas porque quando todos te viraram as costas, teve um que não virou. Deus nosso Senhor. Nosso louvor não é masoquismo. Nosso louvor é esperança, é a visão. Quem assistiu o desenho vai lembrar bem dele. É a visão além do alcance. Não é? A oração, o louvor nos faz ver além do que os outros conseguem ver. Você vê o que ainda não aconteceu por meio do louvor. O louvor antecipa o bem que chegará e não faltará. Então, o contrário, o antipecado é o louvor. Então se você pensa assim que você vai vencer o pecado, que você vai vencer a bebida, que você vai vencer o cigarro, simplesmente se concentrando, se determinando, não vai. Porque quanto mais você se determina para vencer a bebida, mais você pensa nela. E quanto mais você pensa nela, mais vontade você tem de beber. Por isso que às vezes a nossa determinação para vencer um vício nos sabota. Porque aquela determinação nos faz viver em torno daquilo. Então qual é o segredo? O
O antipecado para você vencer isso é o louvor a Deus. Pare de olhar para a bebida, pare de olhar para o seu vício, você vai vencer, meu irmão. Você já venceu tantas coisas na sua vida. Você é uma pessoa vitoriosa, você sabe disso. Olha quantos maus bocados você já enfrentou e você venceu. Quanta situação dolorosa você já passou e você não se deixou esmagar por elas. Você também vai vencer a bebida. Acredite no que eu estou te falando. Você vai se libertar porque você quer e porque Deus está com você. Mas o segredo não é pensar nela. O segredo é você pensar em Deus, na graça de Deus, no amor dele por você. E eu sei que muitas pessoas às vezes se vangloriam dizendo, né? Graças a Deus eu não tenho pecado. Graças a Deus eu não tenho vício nenhum. Então para esses, olha aqui. Portanto, quem pensa que está de pé, quem julga está de pé. Por que quem julga está de pé? Porque às vezes a gente pensa que está e não está. Às vezes você acha que você está de pé e você está deitado. Eu já contei aqui várias vezes sobre uma situação que eu vivi um envenenamento. Eu fiquei muito tempo inconsciente. E quando eu voltei, eu julgava estar na minha casa, eu julgava estar de pé. E eu estava numa cadeira de rodas. Eu achava que eu estava na posse das minhas faculdades. E no entanto eu não estava, nem de pé eu estava, nem conseguir me levantar eu conseguia. Eu achava por dentro, eu pensava que estava tudo bem, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia articular um raciocínio. Às vezes a gente se engana achando que a gente está bem, que a gente está forte. Quanta gente pensava assim, não, eu aguento, e de repente estoura numa depressão, estoura numa síndrome do pânico, porque não se cuidou. Se julgou mal, se colocou em situação de perigo, de risco. Quem julga está de pé, cuidado para não cair. Por isso, eu não julgo mais ninguém. Na hora até vem a tentação, sabe? Você olha a pessoa, você faz um juízo, mas eu não fico naquele juízo ruim que eu fiz da pessoa num primeiro momento. Porque podia ser eu no lugar dela. Podia ser você. Não julgue a sua esposa. Podia ser você no lugar dela e você sabe que podia. Minha irmã, não julgue o seu marido. Porque a história dele não é a mesma que a sua. As dificuldades dele não são as mesmas que a sua. A mesma coisa tem reação diferente em pessoas diferentes. Tomei a vacina ontem, minha esposa tomou antes de ontem. Para ela fez uma cosquinha. Para mim eu tive febre, deu fraqueza, dor de cabeça. Passei a noite inteira com calafrio. Acordei 4 horas da manhã, não conseguia dormir mais. Braço doendo. Ela? A mesma coisa no lombo de uma outra pessoa é diferente do que é em você. Então a gente não pode julgar os outros. Porque a gente não sabe o que essa pessoa já passou na vida. A gente não sabe o que essa pessoa já sofreu na vida. A gente não sabe a força que essa tentação tem sobre ela. E uma coisa que eu tenho aprendido: quem julga os outros sempre cai. Então eu tenho parado de julgar porque eu fui compreendendo as pessoas. E eu tenho parado de julgar porque eu não sou burro. Porque eu sei que se eu julgar o meu irmão e condená-lo, aquilo vai se virar contra mim. Como também por 2 razões eu parei de ficar fazendo mal para as pessoas. Primeiro, porque o mal é mal. Segundo, porque o mal volta. Então se você não faz por caridade, faça por inteligência. Aparte-se do mal. Porque ele vem bater na porta da gente. Mais cedo ou mais tarde, gente. O mal, ele tem uma natureza de bumerangue. Você joga ele aqui, ele vai dar a volta e vai te alcançar de novo. Ele vem bater em você. Nenhum mal que você faz cai por terra sem voltar para bater na sua porta. A não ser que
você interpõe entre você e ele a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio. Com a sua força de libertação, ser um escoadouro do mal. Se nós não assumirmos a autoridade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e não rompermos com o mal, ele volta. Ele se abate sobre nós. Então, se você está de pé, não julgue. Tenha misericórdia. Olha, vai ter um dia na sua vida que nada dessas situações vão ter o peso que tem hoje para você. Muitos de nós vamos olhar e pensar assim: eu briguei com essa pessoa por causa disso. Gente, eu fico imaginando quantas pessoas que olham para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho defunto e pensam: eu não devia ter brigado, eu não devia ter expulsado essa pessoa da minha vida, eu não devia ter posto meu filho para fora de casa, eu não deveria ter me separado, eu não deveria. Um dia, todos nós vamos, se a gente tiver sã consciência, todos nós vamos chegar a essa conclusão. Seja mais esperto do que os outros. Chegue a essa conclusão antes. Não julgue as pessoas, não. Porque se você não julgar, Deus vai te dar a graça de ficar de pé. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. Agora, se você quiser cair, comece a condenar as pessoas. Começa a fazer o mal para as pessoas, começa a castigar os outros, começa a se vingar. E isso derruba a gente. E eu sei que muitas vezes a gente faz isso porque não se sente bem, não se sente querido, não se sente amado, se sente desprestigiado, sente que a vida está passando e que a gente não se realizou, que, como diz aqui a palavra, a gente não teve êxito, que a vida está exigindo demais de nós, que a nossa vida é só sofrimento. Calma. Porque olha, a vida também é desafio. Tem certas atividades que, se elas não acontecessem por um motivo, elas deveriam acontecer por outro. Eu olho, por exemplo, a aviação de caça. É uma aviação de guerra. Mas queira Deus um dia a gente não tenha mais guerra. Mas tem que continuar a aviação de caça. Nem que seja por esporte. Que aviação maravilhosa, gente. Que coisa espetacular. Aqueles aviões esplêndidos, dando aqueles rasantes, superando a barreira do som. Se não acontece para um povo desafiar o outro, deve acontecer para que um povo vença os próprios limites. Sabe, os esportes, eles existem para que a gente prove a nossa própria força e para que a gente se supere. Não tem sido provado além do que é humanamente suportável. Se você não passasse por nenhuma dificuldade na sua vida, era sinal de que Deus não amava você. Porque o pai que não ama seu filho o abandona. Mas o pai que ama seu filho prova o filho. Põe um obstáculo para o filho ultrapassar. Monta exercício para o filho. Desafia o filho a ir além do que ele já foi, para que ele possa se conhecer. Quantas vezes eu dizia para o meu filho: você pode mais do que você imagina. Coragem, força. E muitas vezes, incentivado, ele tentava, e quando ele tentava, ele percebia que sim. E quando ele percebia que sim, ele ganhava coragem, e aí ele mesmo ia se desafiando. Deus faz o mesmo com você. Essa provação que você está passando não vai te destruir. Você não está sendo provado além dos limites da sua força. Mas aqui é uma promessa para você. Pelo contrário, junto com essa dificuldade, Deus já providenciou a saída, a sua saída desta situação. Deus já providenciou a força com que você vai enfrentá-la e vai suportá-la. Então, meu querido, tenha cuidado para você se manter sempre na amizade de Deus. Porque olha, tudo está mais intimamente interligado
no mundo espiritual do que no mundo material. Por isso que essa palavra diz, essas coisas que aconteceram no mundo material, elas aconteceram. Porque tem uns leitores da Bíblia que são loucos para desmentir a Bíblia. Na verdade, a Bíblia é a verdade. Então quem mente são eles. Quando eles querem, por exemplo, diminuir os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer, não aconteceu. Não aconteceu, ele não sabe de nada. Primeiro, que ele também não estava lá para saber se é do jeito que ele imaginava. Mas você também não estava. Mas o nosso depósito da fé, a verdade que foi passada no decorrer de todos esses séculos é essa. Passou de quem testemunhou para quem não testemunhou até os nossos dias. E essa palavra nos diz o que aconteceu lá atrás no passado, como por exemplo Jesus caminhar sobre as águas. Aconteceu? Aconteceu. Mas Márcio, é impossível um ser humano caminhar sobre as águas. Mas Jesus Cristo não é um ser humano como outro qualquer. Ele é o Filho de Deus. E ele caminhar sobre as águas tem um significado mais profundo do que andar sobre as águas. Que significa o quê? Que Jesus está acima de todo mal. E para um bom judeu isso era claro, porque o mar era o lugar onde a vida se perdia. O mar era aquele sorvedouro que matava as pessoas. Se você desse mole no mar, você morria. E Jesus caminha acima de todo o alvoroço do mar. Tudo está mais intimamente interligado no mundo espiritual do que no mundo material. E eu digo aqui para você, toda murmuração provoca mais murmuração. Toda mentira provoca mais mentira. Toda crueldade provoca mais crueldade. Muitas vezes as pessoas elas sentem orgulho da sua pureza, né, da pureza da sua consciência, apenas porque elas têm uma memória muito curta, que é o que essa palavra está dizendo para nós. Aquele que julga que está de pé, cuidado para não cair. Essa pessoa, ela está de pé? Às vezes ela está hoje, mas ontem ela não estava. Quem condena o seu irmão hoje é sinal de que se esqueceu do que viveu há meses atrás, há anos atrás, em algum momento da sua vida. Quem acha que é santo, gente, sofre de Alzheimer espiritual. Memória curta. Só que veja, devagar a gente também melhora. De gota em gota a água enche o jarro. Do mesmo modo que aqueles que desejam ser bons vão se tornando plenamente bons. Uma bondade de cada vez. Muitos dos nossos pecados, muitos dos nossos vícios existem apenas porque são sustentados por outros vícios, por outros pecados. Se nós destruirmos o nosso pecado principal, do mesmo jeito que os ramos caem quando você corta a raiz de uma árvore, os outros pecados também vão cair. Então, tenha cuidado com aquelas coisas que parecem más, porque não é à toa que elas parecem más. Toma cuidado com aquelas coisas que você desconfia que não está certo, porque existe um motivo para você desconfiar que elas não estão certas. Há uma voz interior no seu coração que sempre avisa você a respeito do mal que se aproxima. Você já viu isso? Gente, tem uma voz que avisa a gente, só se a gente não presta atenção. Quando um mal está se aproximando, o que acontece com a gente? A gente se sente indisposto. A gente se sente envergonhado. A pessoa procura, chama a gente para fazer um negócio, a gente não quer. Dentro de nós uma voz diz, não entra nessa. Aceita a sugestão de um amigo, sobretudo você que acha que não tem amigo. Aceita uma sugestão deste amigo? Acredite nessa voz, pelo amor de Deus. Acredite nessa voz. Pare e procure melhorar-se, porque assim você derrotará o mal.
É com o coração. E quando a gente diz coração aqui, nós estamos falando de amor e inteligência. Porque o coração é a sede do amor, mas o coração também é a sede da inteligência. É com amor e inteligência que nós discernimos as coisas. E uma pessoa sensata, uma pessoa que tem discernimento, ela faz 3 coisas. Eu digo essas 3 coisas e a gente vai rezar um pouquinho. Quais as 3 coisas que essa pessoa faz? A pessoa de discernimento, a pessoa de sabedoria, a pessoa sensata. Primeiro, ela faz ela mesma aquilo que ela aconselha para os outros. Porque não tem recado mais cruel do que você ensinar e não fazer. Do que você amarrar o fardo para o outro carregar e você não ajudar. Então, um homem de Deus, primeira coisa, ele faz o que ele ensina os outros a fazer. Segundo, uma pessoa de Deus não faz nada que vá contra a verdade. Se afaste da mentira. Terceiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem paciência com a fraqueza daqueles que estão à sua volta. De um coração grande brotam sentimentos verdadeiros, sentimentos precisos. Coloque as mãos sobre o seu peito. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Que nós devemos filtrar todas as coisas que nos alcançam, que nos acontecem. Então, meu querido, investigue tudo. Mas siga somente pelo caminho que a sua consciência garantir para você que é bom, que é justo. Você é uma pessoa inteligente. E uma pessoa inteligente não pode ser má. Porque a maldade é burra. Ser mau é ser burro. Você é uma pessoa inteligente. Então você não pode ser mau. Toda pessoa boa é inteligente. Você pode olhar. Toda pessoa boa é inteligente e se dá bem na vida. Por um caminho ou por outro. Então use a sua inteligência para ser bom. Para ser cada vez melhor. E use o seu coração para se tornar uma pessoa mais inteligente. Senhor, nós te pedimos essa graça nesta manhã. Derrama, Senhor, sobre nós teu Santo Espírito, para que hoje nós possamos reconhecer o grande bem que o Senhor é na nossa vida. Em vez de murmurar, nós queremos te louvar, Senhor. Em vez de julgar e condenar as pessoas, nós queremos ter misericórdia, porque se o cume dos nossos pecados não é mais alto do que a grandeza da sua misericórdia, Senhor, também nós precisamos ser misericordiosos com aqueles que erraram conosco. Senhor, dá-me a graça de entender que a misericórdia é para quem me feriu. Que eu não preciso ter misericórdia com quem não me afetou. Que eu não tenho que perdoar quem não me machucou. O perdão é justamente para aqueles que me pisaram. Mas se o Senhor me perdoa, também eu nesta manhã quero perdoar todos. Que esvaziar-me de todo mal e encher-me da tua graça.